Olá, meus amigos, muito bom dia. Retomo mais uma vez essa tribuna política para falar de assunto de interesse nacional. Desta feita, vou falar sobre o início do governo do presidente Jair Messias Bolsonaro. Hoje são 20 de fevereiro de 2019, já pelo meio da manhã. Meus amigos e minhas amigas, o começo do governo Jair Bolsonaro não foi assim, não está sendo um começo de governo típico. Mesmo porque a eleição dele foi uma revolução em todo o Brasil, com o partido dele, com os candidatos que encampavam a bandeira de Jair Bolsonaro, não de partido, a bandeira dele. Os filhos que se elegeram deputado federal e senador por São Paulo e pelo Rio de Janeiro. Está sendo o início de governo, vamos dizer, tumultuado, desde a formação do governo, com a nomeação dos ministros, com a resistência de Carlos Bolsonaro, vereador pelo Rio de Janeiro, da nomeação de Gustavo Bibiano para a Secretaria-Geral da Presidência da República. A queda de Bibiano já era uma ocorrência, um fato anunciado, porque o presidente Jair Bolsonaro e os filhos são muito unidos e Carlos Bolsonaro, desde o início, já mostrou sua insatisfação pela presença de Carlos Bibiano Rocha na Secretaria-Geral da Presidência da República. Então, o clã Bolsonaro ficou esperando o momento propício para golpear Bibiano. Eu votei em Bolsonaro, torci por Bolsonaro, mas me surpreendeu porque Bibiano, o ministro Bibiano, foi efetivamente a pessoa, o engenheiro político que viabilizou a candidatura de Jair Bolsonaro. Ele não seria presidente se não tivesse tido a candidatura. E o PSL, através de Bibiano, foi quem cacifou, foi quem viabilizou a candidatura. E também ajudou na eleição, foi uma peça fundamental. Então eu acho que a demissão dele, da forma que foi feita, foi muito feia. Primeiramente, porque acusaram-no, um homem de direito, um homem de bem, de ser mentiroso. E ele não foi mentiroso, como está aí as mídias em que ele entrou em diálogo com o presidente Jair Bolsonaro. Pois bem, hoje, agora, pelo meio da manhã, Jair Bolsonaro se encarregou de levar ao Congresso Nacional a proposta da reforma da Previdência. Confusões à parte dentro do governo, com a demissão do ministro e outras peculiaridades. A reforma da Previdência, desde o governo Temer, já deveria ter sido aprovada. A reforma da Previdência é uma premência. É uma premência para o povo brasileiro, para o Caixa, para o Tesouro brasileiro. Porque se não fizermos essa reforma, agora teremos problema. Se não fizermos reforma agora, não teremos caixa, dinheiro para fazer manutenção da máquina estatal e o pagamento dos funcionários públicos
dos aposentados e dos pensionistas. Meus amigos e minhas amigas, o Congresso Nacional nesse momento tem que ser muito responsável. Não tem que olhar para a cor de bandeira. A bandeira agora que nós temos que olhar é a verde e amarela. É o povo brasileiro que construiu esse país com muita dificuldade. Num país onde a renda é concentrada, o trabalhador de salário mínimo é que fez a fortuna do país e a fortuna de todos, porque o Brasil é a 8ª economia do mundo. E olha aí, e veja o cenário, o concerto internacional, como é que funcionam as coisas. O Brasil é a 8ª economia. Apesar de tudo, o Brasil tem lastro, tem como se socorrer com as suas próprias forças, sem precisar buscar FMI, sem precisar cometer atos teratológicos que prejudiquem a comunidade nacional. Meus amigos e minhas amigas, a atitude do presidente Jair Bolsonaro de levar pessoalmente o projeto da reforma da Previdência foi efetivamente uma iniciativa feliz, porque ele mesmo que conhece o Congresso Nacional como poucos, pois foi deputado lá por diversos mandatos, ele mesmo conversará no tete-a-tete com seus ex-colegas, porque ele sabe como falar, com quem falar, porque ele foi um parlamentar atuante e por isso mesmo se destacou e por isso mesmo se fez presidente da República. Questiúnculas à parte de família e do próprio meio ali da campanha dele, porque isso gera efetivamente ciúme, gera atritos, e foi o que ocorreu com Gustavo Bibiano Rocha. Pelo fato de ser o mais próximo assessor do presidente da República, causou ciumeira nos filhos, ou particularmente no filho Carlos Bolsonaro, vereador do Rio de Janeiro, que culminou com a demissão do ministro. Isso agora já é passado. O que nós precisamos entender é que a reforma da Previdência tem que ser aprovada. É um ato essencial para a sobrevivência do Brasil, do Estado brasileiro, do povo brasileiro. E da forma que foi colocado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, efetivamente é algo assim, e corroborado pelo presidente da República, é algo que vem atender a curto, a médio e a longo prazo as condições do Tesouro Nacional para saldar os proventos de pensionistas, de aposentados, de funcionário público e os contratos essenciais da República. Se assim não o fizer, podemos dizer que estaremos falidos, com cassação de aposentadorias e demissão de funcionários públicos logo, logo. Então é um ato sensato do Congresso Nacional a aprovação futura e bem próxima da reforma da Previdência. Outro foi ontem, o ministro Sérgio Moro levou também o seu pacote anticorrupção, antiviolência ao Congresso Nacional. Foi algo assim positivo, porque o ministro mostrou sensibilidade política ao flexibilizar, ao fatiar o projeto com relação ao Caixa 2. Recebeu reclamação de políticos lá de onde vai ser aprovado e ele soube que sozinho, de ato próprio, de moto próprio,
não poderia fazer a reforma que tanto deseja. Então, tem que ser uma reforma compartilhada com os desejos também do Poder Legislativo. Do Poder Legislativo. Do Poder Legislativo. Porque o Poder Legislativo, no meu modo de ver, mais que o Poder Executivo, é importante para o Brasil, meus amigos. E aí vem outras reformas, outras necessidades de se organizar o Brasil, porque os governos petistas deixaram o Brasil em petição de miséria. Deixaram o Brasil em petição de miséria. Na gestão, na ética, na honestidade, isso tudo hoje o Brasil desconhece. São palavras desconhecidas do vocabulário brasileiro, porque os dirigentes petistas esculhambaram com o Brasil, acabaram com o Brasil. De forma que com reformas nós temos todos que reconstruir o país. É uma pena o país que esteve aí subindo até para a 5ª posição no ranking das nações. De repente caiu, Deus sabe para onde, dizem aqui até para a 9ª, dizem hoje que está na 8ª, mas na realidade deve estar na 9ª posição. Isso, meus amigos, não é um desejo de estar acima ou abaixo, não. Cada posição que o Brasil sobe no ranking é emprego que gera. Agora, cada posição que cai são milhões de empregos que deixam de existir e deixam de ser criados. Meus amigos, o governo precisa organizar a sua base no Congresso Nacional de uma forma concreta, leal e firme, para que dê à sua base de sustentação segurança. Segurança de estar no governo e ter os seus pleitos atendidos. Essa história de tomar lá da cá, isso é conversa fiada. Em toda a democracia do mundo, em todo governo de coalizão, há negociação. Quem apoia o governo quer ajudar a governar. E fora disso não existe o governo vai ter que ceder do ministério, empresas, agências, porque isso faz parte do jogo democrático. Não é tomar lá da cá, não. Essa imprensa brasileira, essa mídia brasileira nociva, é que envenena o povo contra a classe política. Naturalmente temos desvios, muitos desvios, mas os desvios a seu tempo e a hora a justiça corrigirá. Agora, colocar o povo brasileiro de forma adrede contra a classe política brasileira, isso é covardia. Meus amigos e minhas amigas, o governo Jair Bolsonaro só está começando. E Deus queira que tudo se encaminhe em favor de fazermos as reformas que precisamos para solucionar os problemas que temos, de norte a sul, de leste a oeste, desse país. Não é fácil, porque o Congresso, apesar de muito renovado, mas o vício está lá. O vício está lá naquelas duas torres, mora lá. O Congresso foi renovado, mas muitos daqueles viciados na corrupção, viciados em atos lesivos, permaneceram. E lá está o costume, lá está a prática. Então, os que chegaram agora, o governo que foi eleito, vamos dizer recentemente, tomou posse recentemente, tem que levar tudo isso em conta e focar a solução dos problemas que temos da melhor maneira possível. Assim eu desejo boa sorte ao governo Jair Messias Bolsonaro, que de fato está começando agora com as iniciativas necessárias para deslanchar um governo de êxito e de sucesso.
Boa sorte, muito obrigado.